Oi pessoal, terceira e última parte aqui sobre os argumentos de Stuart Mill acerca da liberdade de expressão. Recomendo que vocês tenham assistido os dois vídeos anteriores, vamos direto para o texto aqui, onde a gente parou. O terceiro argumento dele, na verdade, é uma soma dos dois argumentos anteriores, porque o que ele vai dizer? Agora consideremos apenas duas possibilidades, que a opinião... Até agora consideramos apenas duas possibilidades, né? Que a opinião dominante pode ser falsa e outra opinião consequentemente verdadeira, ou que então, sendo a opinião dominante verdadeira, um conflito com o erro oposto é essencial para uma clara compreensão e para um sentimento profundo da sua verdade. Foi as duas possibilidades que a gente viu. O homem é falível, portanto ele pode ter opiniões falsas e a liberdade de expressão garante a possibilidade de superar essas opiniões falsas. Ou, em alguns casos, a gente tem conhecimento sobre algumas coisas que são verdades, mas é bom ter conflito com opiniões contrárias para que a gente tenha um sentimento profundo em relação a essas verdades que a gente tem. Mas há um caso mais comum do que qualquer destes, aquele em que as doutrinas em conflito partilham a verdade entre si, em vez de uma ser verdadeira e a outra falsa, e a opinião discordante é necessária para fornecer o resto da verdade, da qual a doutrina dominante incorpora apenas uma parte. Está dizendo que na prática o que acontece é isso. Muitas vezes eu tenho algo que está certo em determinados pontos, mas quando eu tenho argumentos contrários que em determinados pontos também estão certos, certo? Ele está propondo aqui um terceiro argumento que é esse de uma reformulação a partir dos dois argumentos que possuem verdades parciais. É o normal. É uma ideia, enfim, está de acordo com o que a gente fala em relação à dialética, certo? Eu tenho determinada tese, outra pessoa tem uma antítese, eu vou formular uma síntese comum a partir dos dois argumentos. Não é nenhum dos dois argumentos por si só que é suficiente para resolver a questão. Isso é o que ele considera mais comum. Ele dá alguns exemplos, como sempre, né? Apresento-os para mostrar por múltiplos e reconhecidos exemplos, a universalidade do fato de que, no estado presente do intelecto humano, só através da diversidade de opinião existe a hipótese de haver uma disputa justa entre todas as partes da verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Disputa justa, ele colocou ali, ó, porque através da liberdade de expressão existe a possibilidade de haver uma disputa entre as ideias, porque senão o que as pessoas vão fazer? Eu tenho determinada ideia, outra sociedade tem outra ideia, a gente vai fazer o quê? Uma guerra para o que uma sociedade se sobrepõe à outra? Isso seria pior, certo? Então, uma disputa justa só é possível através da liberdade de manifestação do pensamento. As pessoas que podem livremente manifestar o pensamento permitem, então, que haja uma disputa justa entre essas verdades, né? Essas ideias. Ele vai colocar novamente o exemplo do cristianismo. Ele fala da moralidade cristã, a ética cristã, e o que ele conclui sobre isso? Ele acredita que qualquer ética que possa resultar de fontes inteiramente não cristãs tem de existir lado a lado com a ética cristã para produzir a regeneração moral da sociedade. Ou seja, ele não é contra a ética cristã. Inclusive, ele estava defendendo, né, no vídeo anterior as ideias de Jesus, que ele diz que foi atacado pela sociedade da época porque trazia ideias novas. Ele defende as ideias lá de Jesus, mas ele está dizendo que nem o cristianismo tem todas as verdades, nem quaisquer outras fontes possuem todas as verdades. Ele acha que essas ideias devem existir lado a lado. Né? É isso que ele está querendo dizer aqui, então. Não tem determinada doutrina que tenha toda a verdade. Não é tudo verdade, seja em determinada religião ou em determinada filosofia política. Né? Seja no liberalismo, no marxismo, no comunismo, no anarquismo, seja lá onde for. Né? Ele está querendo dizer que muitas vezes as verdades se constroem a partir de partes de cada uma dessas doutrinas. O mal alarmante não é o conflito violento entre partes das verdades, mas sim a tácita supressão de metade dela. Há sempre esperança quando as pessoas são forçadas a escutar os dois lados. É quando prestam atenção a apenas um deles que os erros se solidificam e se tornam preconceitos, e a própria verdade deixa de ter o efeito da verdade ao ser tão exagerada que deixa de ser verdade. Quando as pessoas, então, ouvem apenas o seu próprio lado, muitas vezes os erros se solidificam e se tornam preconceitos, e ainda que hajam algumas verdades dentro daquela ética, daquela moral, daquela doutrina que a pessoa segue, muitas vezes aquilo se torna tão exagerado, porque ela não aceita nada do lado oposto, que deixa de ser verdade como um todo, porque ela leva a consequências últimas que não seriam levadas se ela ouvisse o lado contrário. Esse é o terceiro argumento dele, agora ele vai fazer um resumo aqui dos três. Eu não vou fazer outro vídeo, né? Vou concluir aqui, porque faltam agora poucas páginas. O que ele falou então? Em primeiro lugar, ainda que uma opinião seja voltada
seja votada, ainda que uma opinião seja votada ao silêncio, essa opinião pode, tanto quanto sabemos, ser verdadeira. Negar isso é pressupor a nossa própria infalibilidade. É o primeiro argumento, certo? Ou seja, se a gente censura determinada opinião, a gente acha que a outra opinião está errada, a gente está negando a nossa própria infalibilidade sobre o assunto. O que o ser humano nunca é infalível. Em segundo lugar, embora a opinião silenciada esteja errada, pode conter uma porção de verdade, o que frequentemente acontece, e dado que a opinião geral ou prevalecente sobre qualquer assunto raramente ou nunca constitui uma verdade por inteiro, é apenas através do conflito de opiniões opostas que o resto da humanidade tem alguma hipótese de vir ao de cima. Em terceiro lugar, mesmo que a opinião dominante não seja apenas verdadeira, esse segundo lugar aqui é o terceiro argumento que a gente viu nesse vídeo. O terceiro lugar, mesmo que a opinião verdadeira dominante não seja apenas verdadeira, mas constitua também a verdade por inteiro, a não ser que se deixe de ser vigorosa e honestamente contestada, e a não ser que isso de fato aconteça, será mantida como um preconceito pela maior parte dos que a aceitam, havendo pouca compreensão ou sentimento em relação aos seus fundamentos racionais. E não apenas isto, mas em quarto lugar, o próprio significado da doutrina estará em perigo de ser perdido ou enfraquecido e privado de seu efeito vital sobre o caráter e a conduta, tornando-se o dogma de uma mera crença formal, ineficaz para o bem, mas que estorva os fundamentos e impede o aparecimento de qualquer convicção real e sentida a partir da razão ou da experiência pessoal. Ou seja, os três argumentos dele, então, em primeiro lugar, as pessoas podem estar erradas. Em segundo lugar, às vezes as pessoas estão parcialmente certas e, portanto, elas devem também ouvir o outro lado para que possam se aprimorar nas suas opiniões. Elas podem estar completamente erradas, é o primeiro argumento, a gente tem que garantir a liberdade para ouvir as opiniões que podem ser as verdadeiras, mesmo que sejam opiniões da minoria. Segundo lugar, às vezes a gente tem verdades parciais. E terceiro lugar, mesmo quando a gente está certo, é importante ouvir as opiniões contrárias para que a gente tenha uma compreensão verdadeira daquilo e que aquilo esteja relacionado com o próprio sentimento sobre aquele assunto. Se a gente tem aqui, por exemplo, um período que foi de ditadura militar. Após esse período, as pessoas tinham um sentimento democrático forte, certo? Havia manifestações pelas ruas a favor das diretas, eleições e tudo mais. Mas isso já faz um determinado tempo. E será que essa convicção de que a democracia é o melhor regime é algo que é discutido ou é algo que simplesmente se tornou uma verdade aceita sem muito debate? Talvez a gente devesse falar mais sobre isso nas escolas, falar mais sobre isso, por exemplo, no curso que é o nosso aí, o de Direito, certo? Para que isso possa fazer, de fato, parte do sentimento das pessoas, para que as pessoas sintam que a democracia é algo importante. Senão vai se tornar uma crença formal, ineficaz para o bem, ele diz ali. As pessoas vão aceitar, a democracia é o melhor regime, mas eu não vou fazer nada para defender a democracia, eu não vou participar de uma manifestação, eu não vou participar de uma passeata, eu não vou atuar contra quaisquer manifestações antidemocráticas, porque eu acredito na democracia, mas por que eu acredito na democracia? Eu não sei. Porque eu não estudei história, porque eu não estudei, porque eu não fui questionado, porque eu não tive argumentos contrários que eu tive que rebater, ou seja, aquilo não faz parte do sentimento da pessoa, certo? E aí aquilo vai se tornando mais distante, né? E então, por isso que ele diz que é importante que a gente tenha sempre conflito contra as ideias, mesmo que elas sejam verdades, mesmo que a gente acredite na democracia. É bom que a gente esteja sempre confirmando isso, que a gente sempre esteja confirmando para que isso permaneça como um argumento vivo, uma crença que de fato faz parte daquilo que a gente sente e que a gente sabe racionalmente os seus fundamentos, não que a gente apenas aprendeu em algum lugar. Por fim, ele já apresentou os três argumentos dele, ele vai falar sobre a forma. Antes de deixar o assunto da liberdade de opinião, é adequado tomar nota daqueles que dizem que deve ser permitida a livre expressão de todas as opiniões, desde que seja com moderação e não se ultrapassem os limites de uma discussão justa. Ele vai dizer que tem algumas formas de manifestação da opinião que são negativas. A mais grave entre elas é argumentar sofisticamente, suprimir fatos ou argumentos, deturpar os elementos do caso ou descrever enganosamente a opinião oposta. Ou seja, mentir, ele vai dizer que não colabora para a discussão, certo? A pessoa que está suprimindo fatos ou argumentos, ela não está colaborando para a discussão. A discussão que ele entende, ele vai colocar aqui, deve ser dada a honra merecida a quem, independentemente da opinião que sustente, ou seja, não interessa a opinião,
mas que a pessoa tenha calma para perceber e descrever honestamente a verdadeira natureza dos seus oponentes e das suas opiniões, nem exagerando seus aspectos negativos, nem deixando de mencionar os seus aspectos positivos ou presumíveis aspectos positivos. Essa é a verdadeira moralidade da discussão pública. Tá? Ele vai dizer que a discussão ideal, a verdadeira liberdade que ele está querendo defender, é aquela que a pessoa honestamente descreve seus argumentos e os argumentos dos seus oponentes, que ela não é falaciosa, que ela não é mentirosa, que ela não suprime, que ela não troca argumentos, que ela, enfim, é isso que ele está querendo dizer. Claro, isso é o que ele acha que deve ser dado honra, não significa que eventualmente isso possa ser garantido em todos os casos, certo? Mas essa é a forma ideal que ele entende que deve ser feita a discussão. E aí não importa da opinião que a pessoa sustenta. A pessoa pode sustentar a opinião mais absurda que for. Ela pode sustentar ali, que a gente estava falando, a Terra plana. Mas se ela honestamente dá os argumentos dela e enfrenta honestamente todos os argumentos contrários, para ele, para o Stuart Mill, essa pessoa merece a honra. Ela tem essa verdadeira moralidade da discussão. Tá? Por quê? Porque ela honestamente defendeu. Agora, se a pessoa simplesmente é falaciosa, ela não enfrenta os argumentos contrários, ela mente, ela deturpa, aí ela não está agindo de forma moral, certo? Então, o que importa para ele, acima de tudo, é isso, que as pessoas honestamente defendam seus argumentos, tá? Seja quais forem os argumentos que tiverem que ser defendidos, tranquilo? Tá? Isso aqui encerra, então, o segundo capítulo e espero que vocês tenham, então, compreendido aí os argumentos do Stuart Mill em relação à liberdade de manifestação da opinião. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa, deixem aí seu comentário, então. Até logo.